Olá, eu sou Cláudia Jota, assessora de comunicação do Procon MG, e está começando agora o Procon Corre Aqui! Você já se sentiu enganado em um posto de gasolina? Confia na qualidade do combustível vendido? Já desconfiou que a quantidade injetada era inferior à cobrada pelo frentista? Hoje nós vamos falar sobre a fiscalização nos postos de combustíveis. Um trabalho que o Procon do Ministério Público de Minas Gerais realiza de forma contínua em todo o estado. Neste ano, em Minas, cerca de 900 postos já foram fiscalizados pelo Procon. Meu nome é Riane, eu sou defensora pública e eu acho muito importante essa questão da fiscalização dos combustíveis, principalmente no que tange a questão da qualidade no funcionamento do veículo. Eu sempre abasteço em posto com bandeira e me preocupo com essa questão e verifico se o combustível é de procedência. Só uma vez que aconteceu comigo, eu tinha abastecido, pedi para completar, o frentista ele informou que era uma questão de vácuo, de ar, e ele falou que eu poderia tentar mais uma vez. Eu falei que eu gostaria de colocar mais combustível, e aí nessa oportunidade coube mais combustível. Então alguma coisa deu errado. Me chamo Márcio Alves, sou motorista profissional há 23 anos, trabalho como motorista de aplicativo há 9 anos e meio. Em relação à fiscalização dos postos de gasolina, acho muito importante, porque ajuda a gente a saber qual posto vende um produto de qualidade. E a fiscalização, inibe esses postos aí de adulterar o combustível, porque isso não é bom para o bolso da gente, não é bom para o rendimento do carro, não é bom para o motor do carro. O meu nome é Walter Bento, sou taxista há quase 20 anos. Quanto a essa fiscalização do Procon, eu acho excelente, porque está tendo muito combustível adulterado. Os postos de gasolina não assumem a adulteração. Eu já tive carro várias vezes com combustível adulterado. Durante as operações, os fiscais usam um conjunto de equipamentos que permite, em poucos minutos, verificar a qualidade do combustível comercializado e também aferir a precisão dos bicos injetores. Assim, é possível identificar fraudes como a adulteração e a chamada bomba baixa, prática que engana o consumidor ao fornecer uma quantidade inferior à que é cobrada. No mês de julho, o Procon do Ministério Público de Minas Gerais interditou, em uma única operação realizada em parceria com a Polícia Militar, 4 postos de combustíveis da mesma rede. As bombas foram interditadas depois que a análise realizada pelo Laboratório de Ensaios de Combustíveis da Universidade Federal de Minas Gerais comprovou que os produtos estavam adulterados pela adição de solventes. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o promotor de Justiça e coordenador do Procon MPMG, Luiz Roberto Franca Lima, e também com o coordenador da Fiscalização das Relações de Consumo, Luiz Otávio Teixeira. Para começar, o coordenador do Procon MPMG, Luiz Roberto, está aqui com a gente para explicar por que é tão importante que este trabalho seja contínuo. Não existe nada mais forte, mais poderoso em termos de fiscalização, especialmente em questões dos postos de combustível, que é essa fiscalização contínua. O simples fato do posto saber que vai ser fiscalizado funciona como um freio de práticas ilegais. Existem 2 formas, tem uma ordinária, que segue um calendário de fiscalização que se busca alcançar o maior número de postos, e uma extraordinária, que é aquela ação concentrada, onde há alguma suspeita em um determinado posto e ela não tem um horário, data e momento para acontecer. E esse problema não é só nosso, é uma questão mundial, essa questão dos postos de combustível. Estados Unidos, Europa, Alemanha, todos passam por essa dificuldade. E no Brasil tem um problema maior, porque é um mercado muito descentralizado, muito pulverizado, são mais de 40 mil postos no Brasil. O Procon MPMG pode realizar os testes nos combustíveis no próprio posto com o apoio de uma maleta técnica e de uma van que funciona como um laboratório móvel. Quem explica para a gente é o coordenador da Divisão de Fiscalização das Relações de Consumo do Procon MPMG, Luiz Otávio Teixeira, que também é formado em Química. Eles coletam os combustíveis diretamente do bico
das bombas de abastecimento. E ali, com essas maletas, com esses instrumentos e com a capacitação, eles realizam os testes que ele consegue concluir se o produto está dentro das normas da ANP. O laboratório móvel já é um avanço a essas análises feitas pelos postos. São análises mais elaboradas, um número maior de análises. A VAM possui mais equipamentos onde podem ser analisados mais parâmetros dos combustíveis ali comercializados. Das adulterações, onde há uma vontade do fornecedor em ter um ganho indevido, ele obtém produtos para efetuar a mistura. Na gasolina, ele vai atrás do solvente, que é um subproduto do petróleo, e ali ele vai diluir a gasolina, de forma que essa gasolina no volume total fica mais barato, mas é uma prática ilegal. O diesel, ele vai diminuir o percentual de biodiesel legal adicionado. E em relação ao etanol, o mais barato é a própria água, porque a água é solúvel no etanol, mas ele também pode se valer do metanol, onde ele mistura uma proporção de metanol com água. Esse ganho que ele vai ter utilizando essas substâncias, né, de forma mais barata, essa diferença vai para o bolso dele e também um prejuízo na qualidade, consequentemente, para o consumidor. Durante a fiscalização, se forem confirmados vícios de qualidade ou quantidade, o PROCON-MP-MG pode interditar imediatamente bombas e tanques. Depois disso, é instaurado um processo administrativo contra o posto, sempre respeitando o contraditório, a ampla defesa e as normas constitucionais. Agora vamos saber do coordenador do PROCON-MG quais são as punições para os estabelecimentos que cometem essas infrações relacionadas à qualidade do combustível. Além dessa aplicação de pena, de multa dentro do PROCON, aquele ato, dependendo da natureza e como ele foi praticado, pode gerar até uma punição criminal, porque no Brasil adulterar combustível é crime com pena até de 5 anos. Então são essas basicamente as punições diante de um posto, a interdição e aplicação de pena para o fraudador, uma questão criminal, e aplicação de multa. Além das fiscalizações de rotina, o PROCON-MP-MG também participa de operações conjuntas, como a Operação APAT, coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A força-tarefa reúne órgãos e agências estaduais e federais para proteger os consumidores e garantir a segurança no setor, por meio da fiscalização da qualidade dos combustíveis, regularidade das bombas, infraestrutura dos postos e documentação exigida. A fraude de combustível, ela não afeta só o consumidor, ela também afeta a arrecadação de impostos e pode, pior, financiar o crime organizado, organizações criminosas. E isso não é um problema recente do Brasil, isso é algo que veio de lá, né? Algo que os crimes organizados, a máfia na Itália, por exemplo, desde 1990, já se valia dos postos combustíveis para controlar a lavagem de dinheiro. No México, por exemplo, nós temos quase que um mercado inteiro paralelo, patrocinado ou gerenciado pelo crime organizado. Então, é importante que a união de vários órgãos, né, secretarias, polícias, para combater e garantir uma fiscalização mais eficiente. A fiscalização dos postos de combustíveis se tornou uma prioridade inegociável para o Ministério Público de Minas Gerais após o assassinato do promotor de justiça Francisco José Lins do Rego Santos, em 2002. Ele foi assassinado por sua luta incansável contra a adulteração de combustíveis e sonegação fiscal. Francisco Lins foi promotor de justiça do consumidor e secretário executivo do PROCON-MP-MG. A investigação levou à prisão de envolvidos, fechamento de postos que comercializavam combustível adulterado e combate à concorrência desleal. Esse trabalho é, sem dúvida, um compromisso de memória e justiça, né? As pessoas têm que entender o que está por trás dessa adulteração de combustível. Não é simplesmente um produto adulterado vendido ao consumidor. O que está por trás é muito maior, é muito mais relevante e afeta toda a sociedade. É um mercado de quase 500 bilhões de dólares, onde o mercado, e no Brasil tem essa pulverização
de postos de combustível que permite a infiltração do crime organizado, e essa infiltração dessa lavagem de dinheiro, porque você não tem um controle muitas vezes do que se vende, como se vende, a quantidade que se vende, além da sonegação fiscal, né, que lesa o próprio Estado, lesa diretamente o consumidor. Então é uma ação de proteção da sociedade contra a infiltração do crime organizado no Estado. Recentemente, jornais de todo o país noticiaram a Operação Carbono Oculto, uma ação histórica considerada a maior já realizada contra o crime organizado no Brasil. A operação desvendou um esquema do PCC que utilizava metanol para adulterar combustíveis, lesando diretamente o bolso e a segurança dos consumidores. A investigação expôs a complexidade da rede que controlava fundos de investimento, tinha patrimônio bilionário e sonegava bilhões em impostos. Além de proteger os direitos dos consumidores, a fiscalização contínua do PROCON-MP-MG é também uma estratégia para asfixiar organizações criminosas que usam o mercado de combustíveis para a prática de fraudes fiscais, lavagem de dinheiro, corrupção e outras condutas que lesam o Estado e a sociedade. Para o Ministério Público, a fiscalização permanente é prioridade. Nossa mensagem é clara: onde o Estado fiscaliza, o crime não deve e não pode prosperar. Nessa operação, por exemplo, foram o Estado de São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O único estado que não foi alvo foi Minas Gerais, do Sudeste. Não quer dizer que Minas Gerais não tenha infiltração do PCC ou que não exista o crime organizado aqui. É claro que a atuação do PROCON em Minas Gerais sempre continuamente dificulta, mas eles estão aqui dentro. Tanto é que foram identificados mais de 1.000 postos que, de alguma forma, tiveram algum envolvimento ou praticam certas práticas. E desses 1.000 postos, alguns estão em Minas Gerais. Mas é importante essa atuação permanente e contínua, porque na ausência de fiscalização permite instaurar essas atividades ilícitas, que quando elas se instauram fica muito difícil, é complicado, não é fácil afastar. Então a fiscalização do PROCON funciona sim como uma barreira, mas Minas Gerais é um estado muito grande e difícil, são muitos municípios. E aqui a gente faz até um apelo, porque alguns municípios não se conscientizaram ainda da importância de ter um PROCON no seu município. E você também pode ajudar. Agora, uma dica que muita gente não sabe. O consumidor tem o direito de solicitar uma análise de qualidade e quantidade em qualquer posto de combustível. O consumidor, ele pode, antes de abastecer o veículo, verificar se aquela bomba ela comercializa a quantidade adequada ou se a qualidade do combustível é aquela correspondente ao que foi especificado pela ANP. A quantidade é verificada por um instrumento chamado aferidor, é um balde aferidor, é um instrumento de aproximadamente de 20 litros e o posto é obrigado a ter esse instrumento. No caso da fiscalização do PROCON, se depara com um posto que não tem esse instrumento, ou seja, o consumidor, se ele solicitar a análise da aferição da quantidade e o instrumento não está ali presente, o fiscal do PROCON ele autua, porque isso é uma falta, uma obrigação que o posto ele tem que cumprir. Em relação à qualidade dos combustíveis, o posto é obrigado a ter os instrumentos para realizar as análises e, além disso, uma pessoa durante todo o período de atendimento tem que ser capacitada para poder realizar essas análises. O fiscal do PROCON, quando ele vai ao posto, além de verificar se o posto tem esses equipamentos, ele também solicita algum representante do posto para fazer a análise. Se ele não sabe, faz de forma equivocada, também é uma irregularidade e o fiscal do PROCON autua o estabelecimento por essa falta. Este foi o PROCON Corre Aqui. No episódio de hoje, conversamos sobre a fiscalização em postos de combustíveis, o que são vícios de qualidade e quantidade e apresentamos um balanço geral das operações que o PROCON-MP-MG realiza em todo o estado. E não se esqueça, se você teve o seu direito como consumidor desrespeitado, registre a sua reclamação na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais pelo número 127. Você também pode deixar a sua reclamação na plataforma consumidor.gov.br.
Eu sou Cláudia Jota e você pode nos ouvir no Spotify, no YouTube e na Rádio MP. Acompanhe nossos episódios com dicas sobre direitos do consumidor. Até a próxima! Procon!